Feliz sábado, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa escola tão bonita e confortável e de gente tão simpática e bonita, amém? Amém. Diga amém, porque se você se sente feio, aí é problema. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a direção da escola, pastor Cleiton, tão querido nosso, nos convidou para estar aqui nessa noite. Antes de nós abrirmos a Bíblia para meditarmos nessa semana, pelo poder de quê? Pelo poder de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Você acredita também? Eu acredito no poder de Deus. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor junto comigo. Quantos aqui sabem, gostam de cantar, mas não sabem cantar? Levanta a mão bem alto para a gente saber quando desafinar. Eu sei que é você. Ok, de novo, vai. Não sabem. Ok, mas são brasileiros e também não desistem. Amém. A gente vai cantar uma música agora que ela tem um significado para o sermão dessa noite. Ela diz assim: e nos envolver na nuvem da sua presença e deixar chover a chuva de Deus sobre nós. Pode projetar aqui? Vamos ler junto? Lê comigo. Faz chover a chuva serôdia sobre nós. Continua lendo. Faz chover a chuva temporã sobre nossas plantações, as famílias das nações. Por direito nossas mãos, correndo, vem colher. Chuva para lavar os céus e animar os corações. Chuva para prosperar, inundar de unção toda a igreja, inundar de unção toda a cidade, inundar de unção as nossas vidas e nos envolver. Eu gosto muito dessa música, ela fala muito ao meu coração. Se você não gostar, você fica quieto. Amém? Tem irmão que não gosta da música, aí procura o pregador: ai pastor, não gostei. Fica quieto, irmão. Tá bom? Passa, cumprimenta e vá-te embora para casa. Vai dormir que amanhã é dia de culto. Oi. Você vai aprendendo aí. Não, fica tranquilo. É sempre assim, irmãos. A gente testa, depois fica dando tudo errado. Ok? Ok. É assim, ó. E nos envolver na nuvem da tua presença e deixar chover a chuva de Deus sobre nós. Aí você canta assim, ó. Faz chover a chuva serôdia sobre nós. Faz chover a chuva temporã. Aí você diz o seguinte: sob nossas plantações, as famílias das nações, por direito nossas mãos, correndo vem colher. Vai de novo. Faz chover, solta a voz, a chuva serôdia sobre nós. Faz chover a chuva temporã, chuva para lavar os céus,
chuva para lavar os céus e animar os corações, chuva para prosperar e inundar de unção toda a igreja, e inundar de unção toda a cidade, e inundar de unção as nossas vidas e nos envolver. E nos envolver. Amém? Você gravou o coro dela? Repete comigo. Faz chover. Todo mundo fazer cara de que não entendeu. Não, pastor, repete aí, essas coisas assim. Estava tudo no meu plano, agora me desbaratinou. Aprenderam rápido, o que eu vou fazer? Tem gente escutando rádio evangélica aí. Essa música é de uma cantora chamada Ludmila Ferber. É uma grande cantora. Ela é pastora, segundo a sua religião. E essa música está dizendo, irmãos queridos, o seguinte: que a bênção de Deus é direito nosso, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente, para receber bênção, acredita que a gente tem que ser bonzinho. Já percebeu que toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente começa a andar na linha, não é assim? Confirma, amém? Para de comer besteira, para de ver bobagem, porque a gente quer uma bênção. Na realidade, isso é uma tentativa de barganhar com Deus. E Deus vê isso com tanta tristeza. Não sei se você já parou para pensar. É mais fácil, é melhor você se apresentar a Deus do jeito que você é e dizer para Deus: Deus, olha, você me conhece, sabe as intenções que eu tenho, sabe que eu já tentei mudar várias vezes e não consegui, e eu preciso da tua bênção, mas eu estou pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Aí você consegue. Amém? Vamos falar junto comigo? Senhor, o Senhor me conhece, não adianta eu tentar me passar por bom, porque o Senhor me conhece, mas eu preciso de uma bênção, Senhor, e eu peço essa bênção em nome de Jesus. Aí Deus te dá, porque a bênção é dada em nome de Jesus. Solta a voz. Faz chover a chuva, sob nossas plantações, sob nossas plantações, as famílias das nações, por direito nossas mãos, correndo vem colher. Mais uma vez. Faz chover a chuva. Para lavar os céus, chuva para lavar os céus e animar os corações, chuva para prosperar e inundar de unção toda a igreja. Ré, dó e lá menor, ré, esta cidade. De novo. E inundar de unção as nossas vidas e nos envolver. Amém. E nos envolver. E nos envolver.
cabeça, do jeito que você está. Pega a Bíblia, smartphone, relógio com Bíblia, não sei o que você tem aí. E vamos falar com Deus nessa hora. A primeira coisa que você vai fazer é que tiver alguém conversando com você, você vai colocar a mão no ombro dessa pessoa e vai dizer assim: tá bom já, irmão. Coloca com amor, carinho, para não ferir. Você vai perceber que a tua mão tem autoridade, poder. No começo você vai ficar meio atribulado assim, mas você vai perceber que a coisa vai acalmar. É assim, ó, bota a mão, tá bom já, irmão. Ok? Não precisa falar assim: vou ouvir a voz de Deus agora, fique quieto. Não faz isso não. Só fala: tá bom já. Aí a pessoa vai parar. Ok, amém? Vamos inclinar a cabeça do jeito que a gente está e vamos falar com Deus agora. Querido Pai, em nome de Jesus, eu vou abrir um livro que eu não escrevi. Eu não estava lá quando essas coisas aconteceram, eu não vi nada. E se eu não vi nada, Senhor, eu não sou testemunha de nada. Porque testemunha é quem viu e não quem leu um livro. Seria uma tolice da minha parte acreditar que só porque eu fiz teologia eu conheço todas as coisas. E eu sei que eu não conheço, Senhor. Eu não vi nada. Joel pode pregar esse sermão melhor do que eu. Israel do seu tempo de Joel, pode testemunhar isso. Até os demônios podem falar melhor do que eu. Eles viram. Eu não vi nada, Senhor. E ninguém aqui viu nada. E não é lendo livros que a gente vai testemunhar as coisas que aconteceram. Nós não sabemos de nada, Senhor. E por isso invocamos a presença do único que viu e está aqui. O Espírito de Deus viu e está aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós invocamos, Senhor, o Espírito, o único que viu, com os anjos para ficar aqui conosco e para nos dizer o que aconteceu, e para dizer a manifestação do poder de Deus naquele dia, e para dizer para nós que Deus está conosco ainda e não nos abandonou. É a nossa prece, em nome de Jesus, amém. Joel capítulo 1, verso 4, ok? Joel 1, 4, 2, 3 e 2, de 21 a 27. Joel 1, 4, 2, 3 e 2, de 21 a 27. Joel fica depois de Oséias e antes de Amós. Eu sei que não ajudou muita coisa, mas é isso aí que você tem. Joel 1, 4, 2, 3 e 2, de 21 a 27. Eu estou escutando a Bíblia ainda. Está ruim, né? Ainda estou escutando. Vou repetir. Depois de Oséias e antes de Amós. Amém. Acabou. Vamos ler junto? Lê comigo. 1, 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. Lê. O que ficou do gafanhoto comeu o quê? A locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Capítulo 2, versículo 13. Lê comigo. Diante dele, Joel 1, verso 2, verso 3. Joel 2, 3. Lê. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden. Atrás dele, um desolado deserto, sim, nada lhe escapará.
capítulo 2, de 21 em diante. Vamos ler junto. Lê forte. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Continua lendo. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Continua lendo. Porque a vide e a figueira dará o quê? A sua força. Continua lendo. E vós, filhos de Sião, lê comigo. Regozijai-vos e o quê? Alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer o quê? Chuva, como outrora. O que diz a Bíblia? Temporã e serôdia no primeiro mês. Continua lendo. As eiras farão o quê? Se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e óleo. Continua lendo. E restituir-vos-ei, amém, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, meu grande exército que enviei contra vós outros. Vamos ler junto agora, bem forte. Lê forte. E comereis o quê? Abundantemente ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E repete de novo. E o meu povo o quê? Não será mais envergonhado, e vós sabereis que estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E ele continua dizendo o quê? E o meu povo jamais será envergonhado. O livro de Joel é complexo. Quando você abre, você vê um cenário de guerra, um exército que marcha, e você chega a pensar que o livro de Joel, quando você vê esse exército que marcha, chega a pensar que é um livro que fala de guerra, de lutas, de batalhas. Só que apesar do livro de Joel ter guerra, não é necessariamente um livro que fala de guerras. Quando você o abre também, você vê uma cena apocalíptica, uma cena de parousia, que fala sobre grandes sinais, sol não dando a sua claridade, e você chega a pensar que o livro de Joel só fala de profecias que antecedem a volta de Jesus. Dá essa impressão o livro de Joel. Só que apesar de ter profecia que antecedem a volta de Jesus, o livro de Joel não é necessariamente um livro que fala só de profecias que antecedem a volta de Jesus. O livro de Joel é permeado por um problema básico. Chamava-se Arbet, uma de suas fases. Repete com o pastor. Arbet, fala. Quer ter um filho um dia? Está aí o nome. O que é isso, pastor? Locusta. Pode retirar, pastor, não quero mais não. O que é o Arbet? É o que? Locusta. Um gafanhoto quase do tamanho de um pardal amarelo e marrom, soprado para a Palestina, pelas regiões da Arábia. Eram tantos que durante o dia eles podiam tapar a luz do sol. Por isso que você lê no livro de Joel: no grande dia do Senhor o sol não dá sua claridade. Eles eram tantos que à noite podiam tapar a luz da lua, a locusta, o devorador, a praga que destruía os sonhos do povo de Israel. Para a gente poder entender esse capítulo, essa passagem, a gente tem que entender como o povo de Israel vivia. O povo de Israel era agrícola, plantavam uva, figo, linho, trigo, cevada. Eles viviam de plantação, e eles tinham que fazer duas orações básicas. Primeira oração, tinham que orar por chuva, porque se eles não orassem por chuva, o grão não germinava, o povo e o gado morria de fome. Hoje a gente não precisa mais orar por chuva, ainda mais aqui em Belém do Pará. Não precisa. Aqui tem aquela chuva das 4 horas, não é isso? Todo dia chove. Você não se preocupa, pastor, vou orar por chuva aqui? Não tem condição. E se parar de chover no Pará, que é coisa quase impossível que aconteça, você não vai passar fome, você não vai ter necessidade. O governo manda trazer comida de outro estado, alimenta você aqui. Você já percebeu que a gente não precisa orar por quase mais nada? Já parou para pensar? Está tudo fácil, tudo simples. A comunicação nossa é simples.
Apesar de toda a dificuldade, sempre tem alguém que arruma um jeito de ganhar dinheiro. Nós não oramos por quase nada hoje. E sabe qual é o nosso drama? Oramos pouco e passamos a ser o povo que crê menos. Nós acreditamos menos no Senhor porque temos uma vida pronta. E eu vou me dirigir agora aos teologandos: irmão querido, em nome de Jesus, o teu ministério está em cima da oração. Não conte com mais nada que não seja o seu joelho. Ore ao Senhor. Quem é que sai daqui? Os moradores daqui, dessa instituição, com um cartão de crédito com limite de R$5.000 e vai orando por supermercado: Senhor, abençoa para eles aceitarem lá, Senhor, esse cartão. Você não ora, e por orar menos, acredita menos. Segunda oração que o povo tinha que fazer: eles tinham que orar para o devorador não vir, tinham que orar para a locusta não vir, porque se viesse o devorador, comia tudo que o povo tinha plantado. Então eles tinham que orar para que o devorador não viesse. Havia uma coisa interessante com a praga de gafanhotos: ela não aparecia assim, estava todo mundo lá tranquilo, e de repente vinha uma praga de gafanhoto voando e atacava as plantações do povo. Não era assim. Havia um tempo para a praga de gafanhoto aparecer. Ela aparecia do mês de Sivan. Hoje, no nosso calendário, seria final de maio, início de junho. Somente no mês de Sivan que aparecia a praga de gafanhotos. Eu fui pesquisar, descobri por que a praga de gafanhoto aparecia no mês de Sivan. E sabe por que eu descobri? O mês de Sivan na Palestina é época de colheita dos grãos. Gafanhoto inteligente. Ou seja, quando o povo estava colhendo, então o que acontecia? Vinha a praga de gafanhoto. Quando o povo estava feliz, então vinha o devorador. Quando o povo estava comemorando, quando o povo estava alegre, quando estava tudo dando certo, então vinha o devorador para destruir. Existe uma similaridade entre a obra da locusta e a obra do diabo. A locusta no tempo de Joel só aparecia quando o povo estava feliz, quando era época de colheita. E o diabo hoje trabalha da mesma maneira. Ele só aparece na nossa vida, ele só aparece na nossa família quando nós estamos felizes. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite em nome de Jesus. Jovem, irmão da igreja, você que veio para cá e está pensando em abandonar Jesus, porque na sua cabeça você acredita que Deus abandonou você. Pastor, eu vim aqui porque meus pais me colocaram aqui, mas eu não acredito mais em Deus, porque Deus me abandonou. No momento que eu mais precisei, Deus me deixou. Talvez isso foi colocado na tua cabeça por você. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, moça, rapaz: Deus ama você. Deus ama você. E Ele me trouxe aqui para dizer isso para você. Ele gosta de você e Ele nunca abandonou você. Quem colocou miséria, desgraça sobre a tua vida foi Satanás. E eu já repreendo Satanás na tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Fala comigo: eu repreendo Satanás na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. E ele tem a mesma habilidade, a mesma estratégia da locusta. Ele vem quando nós estamos felizes. Quando os filhos estão com saúde, é época dele vir. Quando os colegas, as amizades estão dando certo, ele vem. Quando chega a época de prova e você começa a tirar nota boa, ele vem. Algum tempo atrás, eu recebi um chamado para o Rio de Janeiro, Cabo Frio, amém? Quem conhece, levanta a mão, diga um amém, confirmando a palavra, aleluia. Irmãos, que lugar maravilhoso era aquele. E o pastor falou: Damião, eu vou te dar um presente. Eu falei: qual presente, pastor? Vou botar você no distrito de Cabo Frio. Eu por dentro, é verdade. Mas pastor, qualquer lugar que o senhor me colocar, eu estou aí, amigo. Por dentro vê aquela alegria. Irmão, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro de Aldeia, era o meu distrito. Ele falou assim para mim: Damião, vai para lá procurar casa para você morar.
E eu fui para a beira da praia. Claro, irmãos, deixa eu falar para os teologanos aqui, amigo, quando colocarem na sua mão uma oportunidade dessa, de morar num lugar bom, more num lugar bom, amém? Pobre, quando recebe bênção, tem que aproveitar. Não, pastor, conversa, aproveita. Me chama para comer em casa de rico, para ver se eu vou ficar de gracinha. Eu enfio o pé mesmo com força. Não, pastor, que para de bobagem, eu fui para a beira da praia. Claro, irmão, não é todo dia que um negão mora na beira da praia, não. Fui para a beira da praia procurar apartamento para eu morar, só que o dinheiro não dava. Aí eu pulei um quarteirão, também não dava, vocês vão passar por isso. Pulei outro quarteirão, também não dava. Eu fui morar no quarto quarteirão depois da praia do Forte, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Só que havia uma rua comprida, e quando eu colocava a cabeça da janela, dava para ver a praia, só fazendo assim. O pessoal perguntava, pastor, você mora onde? Eu falava, ó, eu moro de frente para a praia aqui, de Cabo Frio. Queridos, nesse tempo, tudo estava dando certo na minha vida. Eu comprei uma Paraty, foi meu primeiro carro que eu comprei, 97, antiga, mas foi meu primeiro carro. A minha esposa começou a vender roupa para as irmãs, e porque ela era minha esposa, as irmãs começaram a comprar um monte de roupa com ela, e ela me deu um escritório. Posso abrir o coração? Amém? Irmãos, o escritório todo azul, a cadeira do escritório parecia cadeira de avião. Eu sentava a cadeira, o nascer do sol no alto batia na varanda da nossa casa, do nosso apartamento, e o pôr do sol batia no meu escritório. Agora você pensa, carro na garagem, de frente para a praia, um escritório todo azul. Eu vou confessar para você que eu estava me sentindo o afrodescendente mais bem sucedido. Irmãos, eu estava me sentindo rico naquele tempo. Eu me lembro que um dia, uma segunda-feira, eu fui abrir a Bíblia para ler a palavra do Senhor. Quando eu abri a Bíblia, o pôr do sol estava batendo no escritório do nosso apartamento. Aquela imagem linda, aquele vermelho lindo das nuvens. E eu lendo a palavra de Deus, ao invés de continuar lendo a Bíblia, e deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão: quem é nascido do Espírito lê a Bíblia. Crente que nasceu do Espírito lê a palavra do Senhor. Se eu estou pregando para algum jovem, filho de adventista, eu sei lá de onde você apareceu, porque você tem uma grande descendência da igreja, e você não lê mais a Bíblia. Escuta o que eu vou te falar: você deixou de ser crente, porque se você fosse crente, você lia e amava a palavra do Senhor, e por ter deixado de ser crente, você também deixou de ser meu irmão, porque meus irmãos são crentes e acreditam na palavra de Deus. Eu parei para ler a palavra do Senhor, e sabe o que eu fiz? Ao invés de ler a Bíblia, eu fiquei olhando o pôr do sol, coloquei a cabeça para fora da janela do apartamento e fiquei olhando para o carro, olhei para o meu escritório. E sabe o que aconteceu naquele dia? Em vez de estar adorando a Deus, de lendo a palavra, eu fiquei olhando como eu estava bem de vida. E tem crente assim, enquanto não tinha arrumado namorado ainda, vivia no culto de quarta-feira: ai Jesus, envia o varão, Jesus, oh Deus, oh Senhor. E tinha, não era assim? Você lembra desse tempo? Que ficava aqui, enquanto não arrumou o varão para ficar do lado, vivia implorando. Então, querida, Deus te deu namorado. E sabe o que aconteceu? Você desapareceu do culto de quarta. Enquanto não tinha feito faculdade ainda, ah, Deus me ajuda, e culto de ação de graça, e oferta, e mistério, não é assim? Aí Deus permitiu você fazer faculdade. E sabe o que aconteceu?
Nunca mais você fez culto na sua casa. Nunca mais você adorou a Deus em um culto na casa de alguém. Enquanto não tinha comprado o carro, enquanto não conseguia comprar o carro, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então Deus deu um carro para você. E sabe o que você fez? Abandonou a presença do Deus que te abençoou. Sabe o que aconteceu, querido? Hoje você só para olhar a tua situação, como você está bem sucedido. Eu fiz isso. Fiquei olhando para o carro, olhando para o apartamento, olhando como eu estava bem, e abandonei a palavra de Deus. E enquanto eu estava lá olhando as coisas, o Espírito de Deus veio até mim e disse: filho, volta para a palavra, vai ler a Bíblia, filho, porque o devorador já entrou na tua casa, e ele vai comer tudo o que você plantou. Deixa eu dar um recado para você. Você que abandonou a presença do Senhor depois que foi abençoado, o devorador já está na tua casa, já está na tua vida, e é uma questão de tempo só. Escuta o que eu estou te falando. Ele comer tudo o que você plantou. Então, meu irmão, não deixe de dar glória a Deus. Fala com o pastor. Não deixe de dar glória a Deus. Quem tem namorada bonita, levanta a mão agora e dá um glória a Deus. Oh Jesus, aleluia, Jesus. Aproveita e abraça, irmão, aproveita o clima aí. Amém. Quem tem filho com saúde, levanta a mão, dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem tem um carrinhozinho, mesmo que não seja tão bom, levanta a mão. Glória a Deus em tudo. Glória a Deus porque eu sou pastor. Glória a Deus porque eu estou na escola. Glória a Deus por tudo na minha vida. Porque no momento que eu paro de dar glória a Deus, o devorador entra e come aquilo que eu plantei. No capítulo 2, no versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, lê comigo. Capítulo 12, versículo 3, lê. Que diz a Bíblia? Diante dele o quê? Um fogo consome, e atrás dele o que diz a palavra? Uma chama abrasa. O que diz a Bíblia? A terra diante dele é o quê? Como o jardim do Éden. E atrás? E o que diz a palavra? Nada lhe escapa. O que você acabou de ler na Bíblia? Quando vinha a praga de gafanhoto, na frente da praga havia fogo, e atrás brasa. Quando vinha a praga de gafanhoto, a Bíblia diz que na frente da praga, a terra era como o jardim do Éden, e atrás, deserto. Esse texto me intrigou, porque a Bíblia está dizendo que quando a praga voava, na frente da praga havia fogo. Isso aqui me intrigou. Deixa eu perguntar para você, de onde que vem esse fogo aqui? Quem é que conhece um gafanhoto inteligente que acende palito de fósforo? Você não conhece. Aí eu fiquei preocupado com isso daqui. E sabe o que eu fiz? Fui pesquisar. E sabe o que eu descobri? O fogo que você está lendo na Bíblia era um costume do tempo de Joel, dos agricultores. Toda vez que vinha a praga de gafanhoto, os agricultores pegavam a plantação, ateavam fogo em parte da plantação, para que a plantação em chamas produzisse fumaça, e a fumaça espantasse a praga. Por isso que você está lendo aí, que quando a praga de gafanhoto vinha, na frente da praga havia fogo. O que significa esse fogo na nossa vida espiritual? Fogo é tudo aquilo que a gente faz para tentar resolver aquilo que somente Deus consegue resolver. Eu sou filho de 2 pobres. Quem é que teve esse problema também? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Não tenha medo não, aqui eu estou de mão levantada. Tem os ricos aí que ficam levantando a mão para poder ser simpático. Abaixa a mão e deixa só pobre de verdade. Vamos de novo. Ok. Eu sou filho de 2 pobres, irmãos. E às vezes eu fico pensando, tanto lugar para eu nascer,
América do Norte, Europa. Você já parou para pensar nisso aí? Tanto lugar bom, tanta gente rica aí espalhada. Aí você nasceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando dois ricos se apaixonam e você nasce ali, tá bom. Quando um pobre e um rico começam a namorar, se apaixona, casa, e você nasce ali, ainda está bom. Mas irmãos, quando dois duro começa, eu fico olhando aqui, casal de pobre, estou vendo bastante aqui, começa a namorar, e você nasce no meio, meu Deus, tanto lugar, você nasce ali no meio, você está frito, e eu não escapei. Rio de Janeiro, meu pai pobre, minha mãe pobre, se casaram, e eu nasci no meio, e ainda tiveram 7 filhos, para melhorar tudo isso. E deixa eu falar uma coisa, querido, profetizar, sobre nossa vida. Você já percebeu, que a gente nunca tem nada? Eu vou falar sobre a geladeira, garrafa PET, amém? Confirma? Sempre um monte de garrafa PET, amém? É verdade, Senhor. E a manteiga sempre está acabando, não é verdade, amém? Nunca tem nada. E sabe uma coisa que eu descobri, querido? A gente nunca tem nada, mas uma coisa que o pobre sempre tem em casa: mosquito. Já percebeu? O rico vai na casa de quem tem grana, não tem mosquito. Vai na casa do pobre, sempre tem. E na minha casa não escapei. Um calor terrível no Rio de Janeiro, quando é verão, até de noite faz calor. Parece que o sol também esquenta de tabela com a lua e faz calor. Um ventilador só, amém? Aí a gente fica com o pé botando para o nosso lado, e uma briga tremenda atrás do ventilador, e um monte de mosquito. Meu pai comprava um vidro de inseticida só, e aquilo tinha que durar o mês inteiro. Aí os mosquitos atacando a gente na sala, vendo televisão, um ventilador, um calor terrível. Aí ele pegava, eu falava: pai, joga ali, pai, joga ali embaixo da TV, tem ali. Não, vai acabar, amém? Amém? Confirma, pastor. Confirma, pastor. Não, vai acabar. Os mosquitos atacando. Só que ele se distraía, ia para o quintal, e quando ele ia para o quintal, a gente pegava aquele vidro de inseticida. Resultado disso, dia 15 já não tinha mais nada, e os mosquitos atacando. O que meu pai fazia então? Recorria a uma antiga técnica aborígene. Pegava um pano molhado, colocava água no pano e ateava fogo no pano molhado, para que o pano molhado em chamas produzisse fumaça, e a fumaça espantasse os mosquitos. Colocava no meio da sala, enchia a sala de fumaça, saíam todos os mosquitos da sala, saía ele, saía minha mãe, eu e meus irmãos ficávamos todos lá fora, e a sala cheia de fumaça, vendo televisão da varanda. O pano consumia, terminava a fumaça, voltava ele, minha mãe, eu e meus irmãos, e os mosquitos. Com essa experiência que eu vivi na minha infância, eu aprendi uma coisa: nós somos mestres em fazer fumaça. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Nós somos mestres em tentar resolver os problemas difíceis da nossa vida. Talvez eu estou pregando para um jovem, está aqui sorrindo do sermão, está feliz. Que bom que você está feliz.
Mas já recebeu uma mensagem do WhatsApp, ou um telefonema dos pais que estão se separando, e você está aqui sentado, ninguém sabe disso, está sofrendo, está sozinho por isso, não consegue mais orar, porque parece que Deus não escuta a tua oração, e seus pais nunca se entendem. Então sabe qual foi a decisão desse jovem? Eu vou me revoltar. Então você ficou revoltado, e começou a escutar música do mundo, e começou a conversar coisa que você não deve, porque na sua cabeça, já que Deus não te escuta se consagrando, Ele vai te escutar na sua revolta. Sabe o que é isso, moça, rapaz? Fumaça que você está fazendo. Coloca teu joelho no chão, moça. Coloca teu joelho no chão, rapaz, e invoca o nome do Senhor sobre a vida dos seus pais. Ele vai lutar por você. Talvez eu estou pregando para uma irmã da igreja, está aqui sorridente, mas já percebeu que o marido dela não gosta dela. Ela já sabe disso. Ela veio para o culto muito bem arrumada, mas sabe que ela não é mais amada. Está triste, sofre e disfarça enquanto eu estou falando. Mas sabe o que ela fez para resolver o problema do casamento que ela tem? Ela colocou um tênis e todo dia está correndo aqui no asfalto. Todo dia ela corre, vai para o asfalto, fica andando aqui em volta do campo da escola. Sabe por quê? Porque na cabeça dela, se ela correr, ela emagrece, e se ela emagrece, ela é mais amada pelo marido. Sabe o que é isso, irmã querida? Fumaça que você está fazendo. Em nome de Jesus, irmã, nessa noite, coloca teu casamento na mão do Deus que casou você. Ele vai te dar libertação. Estou pregando para um irmão empresário, está quebrado, não tem mais dinheiro para saldar as dívidas, a crise do país te engoliu, está com dificuldades. Talvez eu estou pregando para um professor que passa por isso, para um funcionário que está quebrado financeiramente, tem medo de pensar na segunda-feira, porque você não tem como resolver os seus problemas. E sabe o que ele fez? Está pensando em segunda-feira ou na terça, de novo entrar no cheque especial. Esse é o plano. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, se ele pedir mais um empréstimo, ele consegue sair do problema financeiro que ele está vivendo. Sabe o que é isso, querido? Fumaça. Volta a ser fiel a teu Deus, e teu Deus voltará a ser fiel a você. Amém. Volta a devolver o dízimo, o pacto que você fez com o Senhor. Devolve sem medo, e Jeová vai te levantar. O povo de Israel, no tempo de Joel, eles faziam fumaça, ateavam fogo na plantação. Dizem os historiadores, queridos, que o desespero era tão grande com o arbedo, com a locusta, que havia agricultores que colocavam fogo em metade da plantação, tentando resolver. Talvez eu estou pregando nessa noite para jovens irmãos da igreja que já queimaram tudo para tentar resolver. Tudo, pastor, eu já tentei tudo. E talvez eu estou pregando para alguns que deixaram de ser cristãos porque não acreditam mais no poder de Deus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite: pastor, Deus não me escuta, Deus não me ouve, eu não acredito mais, pastor. Talvez eu estou pregando para um crente que se transformou em um profissional. Agora você só vem para a igreja porque todo mundo vem. Agora você só lê a Bíblia porque você tem vergonha que alguém te veja sem ler a palavra. Deixou de confiar no Senhor porque você pensa que Ele abandonou você. O povo de Israel colocava fogo na plantação.
E sabe por que acontecia, queridos? As locustas furavam as nuvens de fumaça como aviões caças e comiam tudo que o povo tinha plantado. Haviam pragas que eram tão agressivas que depois de comer o que estava no campo, elas sentiam o cheiro do que os agricultores tinham colocado no celeiro, iam lá e comia o que estava no celeiro também. O diabo também faz isso. Depois que ele se cansa de destruir a tua vida aqui fora, destrói suas amizades, acaba com teu relacionamento com a escola, depois que ele destrói tudo aqui fora, ele vai para dentro da tua casa destruir aquilo que você guardou na sua casa, que é mais precioso. Praga que devora o sonho. Sabe o que eu imagino aqui, irmãos? Um monte de famílias do povo de Israel. Eu quero que você tente pensar comigo. As mães olhando para os filhos pequenos e dizendo assim: filho, fica aqui perto da mamãe, porque não vai ter comida. Pensa, irmãos, isso. Imagina o povo de Deus, o povo chamado pelo nome do Senhor. Nessa noite, quem está aqui na igreja não é simplesmente uma igreja adventista, é o povo chamado pelo nome do Senhor. Agora você imagina esse povo com pais se separando, casais que não se dão, jovens que abandonaram a presença de Deus, ruína financeira. E o povo estava assim naquele tempo. Eu poderia fechar a Bíblia, irmãos, e terminar essa história. Só que na hora mais difícil que a gente passa na vida, Jeová se levanta, amém. Levanta a mão comigo e fala assim: na hora mais difícil da vida, Jeová se levanta. Fala para quem está do teu lado assim: olha, se você está passando pela hora mais difícil da tua vida, se a coisa está mais preta do que o pastor Damião, fala para ele assim, fala para ele, se a coisa está ruim para você, diga para ele agora em nome de Jesus assim: Jeová vai se levantar na tua vida. Na hora mais escura, quando todos dizem para você: não tem mais solução, acabou, vai embora, desiste, se mata, não desiste. Porque quando vem a noite mais escura, é hora de raiar o dia. Deus se apresenta, olha para mim. Deus aparece no livro de Joel e vem até o profeta e faz uma promessa. E ele diz assim: não temas, animais do campo, não temas, ó terra, porque o Senhor faz grandes coisas. E ele continua dizendo: não temas, porque as eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de mosto e óleo. E ele faz uma promessa estranha. Olha o que ele diz: eu vos darei justa medida de chuva. Ele fala assim: temporã e serôdia. E depois ele continua: as eiras se encherão de trigo. Eu achei interessante aqui. Imagina você, um monte de gafanhoto voando em cima da plantação de Israel, um monte de gafanhoto comendo a plantação, e Deus agora olha para o povo e diz assim: não temas, eu vou enviar chuva. Eu falei: mas chuva para quê? Por que não enviar fogo para queimar tudo? Eu fiquei intrigado. Eu falei: mas para que chuva? O que você aprendeu e vai aprender na teologia que é essa chuva? A chuva temporã caiu sobre a igreja primitiva do tempo dos apóstolos, cai sobre a nossa igreja. É o que você aprendeu. A chuva seródia cai pequenas gotas sobre o povo e vai cair em grande profusão no futuro. É o que você aprendeu. Só que eu quero que você pense o seguinte: Joel não está falando com você. Quando Joel fez essa promessa vinda do Senhor,
ele primariamente estava falando para Israel. Ele não falava com você. Israel escutou essa promessa. Quando Israel com os filhos sozinhos, Israel com o gado com fome, Israel na beira do caos, Deus fez uma promessa: não tema, porque eu vou fazer chover. Aí eu fui pesquisar, e sabe o que eu descobri? A única maneira de acabar com uma praga na Palestina é chovendo. Interessante. O povo começava a orar, a buscar a presença do Senhor, orando, e enquanto eles estavam orando, se formavam as nuvens de chuva. Deus fazia formar nuvens de chuva, e enquanto eles oravam, as nuvens tomavam conta do céu do povo de Israel, e começava a chover com vento forte. O vento pegava o gafanhoto, jogava ele no mar Mediterrâneo e matava ele afogado lá. A chuva pegava o gafanhoto que estava no chão e matava ele afogado, e aquilo que ele não conseguia comer ficava no chão, brotava outra vez. Aleluia! Qual é a solução de Deus para a sua vida? Chuva. Fala para quem está do teu lado: tem que chover na tua casa, está ruim lá, tem que chover. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, tem que chover aqui, está ruim. Algum tempo atrás, irmãos, eu estava na Bahia pregando. Coloca para mim, por favor, a música bem baixinho. Eu preguei na igreja de Itapajipe. Quem conhece? Amém. Amém. Oh, igreja boa, irmãos. Abaixa um pouquinho, por favor. Me deram um terno, me deram telefone. Oh, Jesus, quanto presente, aleluia. E não me liga nunca mais para eu pregar lá. Eu fico falando: irmãos, não quer que pregue aí, não? Que bênção, irmãos. Igreja boa, sabe? Essas igrejas que se parar um fusquinha, o diácono vem: irmão, tira daqui para não dar mau testemunho aqui. Irmãos, a igreja é quente. 700 ou 900 pessoas, eu não lembro, assistindo eu pregar. E eu me lembro que quando terminou o sermão, eu fui saindo para cumprimentar a igreja. E enquanto eu fui saindo, no meio da igreja, uma mulher se desprendeu do meio daquela multidão que estava sentada e veio pelos bancos e me cercou no meio da igreja. Ela tinha 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. E quando ela me cercou no corredor, ela segurou meu terno como se eu fosse fugir. E ela disse assim: pastor, me ajuda, pastor, me ajuda, pastor. Eu falei: calma, querida, calma, eu não vou fugir. O que está acontecendo? E ela chorava, e os casal de filhos dela choravam também. Foi um escândalo na igreja naquele dia. A gente aqui na igreja não gosta de coisa muito anormal. Por isso que quem tem problema não chora. Agora você imagina, e eu falo isso com profunda tristeza, como que alguém que está apertado no coração não consegue chorar na casa de Deus, porque tem medo. Que ponto miserável que nós chegamos. Talvez eu estou pregando para a gente: pastor, eu tenho vontade de chorar, tem medo, porque o que vão pensar de mim, pastor, se eu chorar na igreja? Agora pensa o ponto que chegamos. Você tem medo de chorar dentro da casa daquele que conta todas as lágrimas. Ela não teve vergonha. Ela segurou meu terno e começou a chorar. Eu falei: calma aí, o que está acontecendo? E ela falava assim: pastor, me ajuda, o negão vai embora, o negão vai embora, o negão vai embora. Eu por dentro, eu sei lá de negão? Que sei lá de negão? Calma, querida, que negão? E ela disse assim: meu marido, pastor. O marido dela ia embora naquela noite. Você está percebendo aqui?
moça, rapaz, irmão, é isso que o diabo faz. Come o que você plantou. Destrói casamento, destrói filhos, destrói sonhos. Talvez eu estou pregando para um teologando que não tem mais dinheiro para pagar a faculdade. Percebe que o diabo está permeando os seus sonhos. Eu olhei para ela e falei assim: me leva lá no negão. Que negão com negão? Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, era um mulato de 1,87 m, um armário. Mas eu encarei. Olhei para ele e falei assim: rapaz, quero falar com você. E ele com a voz grossa: fala, pastor. Eu falei: não abandona a sua família não. Não faz isso não. Fica com a tua família, rapaz. Se você não proteger teus filhos, quem vai proteger? Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não quero mais essa família. Acabou para mim. Os meninos seguravam nele, os filhos, e falavam assim: pai, fica com a gente, pai. Pai, não abandona a gente não. E ele inflexível. Sabe o que é isso, querido? O devorador que se aproximou de uma família. Eu olhei para ele e falei assim: deixa eu orar por você. Ele olhou para mim e disse: pastor, não adianta você orar. Você vai orar e eu vou embora. Eu falei: mas deixa eu orar. Ele aceitou. Fomos para a sala pastoral da igreja de Itapajipe. Eu me ajoelhei, a esposa se ajoelhou. A esposa dele colocou o rosto no chão, e as divisórias do piso se encheram de lágrimas daquela mulher. Ela colocou o rosto no chão e chorava. E ele, inflexível, não fechou os olhos para a oração. Eu fechei os olhos e me lembrei da promessa que ele fez. Ele prometeu para você, para mim, para os seus filhos: o povo do Senhor não será envergonhado. Ele prometeu. Eu levantei a mão sobre aquela família e disse assim: Jeová, faz ventar e faz chover, e que o devorador vá embora e não volte nunca mais nessa casa. Abri os olhos, olhei para a cara do negão. E aí, vai embora ainda? Ele olhou para mim e disse assim, do alto, né, que ele ajoelhado estava maior do que eu. Ele falou assim: vou, mas eu fui com a tua cara, pastor, vou voltar amanhã para o culto. Eu falei: amém, tá bom. Veio para o culto no dia seguinte. Terminou o culto, chamei o negão de novo para orar. Vamos ajoelhar aqui? Ele se ajoelhou comigo, com a família. Dessa vez ele fechou os olhos e começou a dizer amém para a oração. Eu falava: Senhor, repreende o devorador, que o devorador vá embora e não volte nunca mais. Terminou a oração, olhei para ele e falei assim: aí, vai embora ainda? Ele olhou para mim e falou assim: eu vou pensar, pastor. Amém? Amém. Começou a ventar. E quando Deus faz ventar, normalmente chove depois. No dia seguinte ele veio para a igreja, sentou do lado da mulher. Amém. Mas para disfarçar, ele jogou os 2 baianinhos no meio. Eu lembro que a mulher ficava no corredor da igreja fazendo assim para mim, escondida, como quem diz assim: pastor, vamos orar mais, que está dando certo. Quando terminou o culto, ele abraçado com a esposa e com os filhos: pastor Damião, vamos orar. E eu levantei a mão pela última vez. E quando eu estava orando, Deus
Deus cumpriu a promessa dele. Aleluia. E nos envolver na nuvem da tua presença e deixar chover. E choveu, irmãos, choveu. E o devorador foi embora. Aleluia. E o devorador foi embora, e o devorador não voltou nunca mais. Choveu forte. No final da semana de oração, eles me deram um dos melhores presentes que eu recebi naquela semana. Uma foto com a família unida, os baianinhos com um sorriso até na orelha, agarrados na cintura do pai. E eu vi, ninguém me contou, eu não li em lugar nenhum, eu vi Deus repreender Satanás. Eu vi. O devorador foi embora e não voltou nunca mais. Hoje eu queria fazer um convite. Esse convite não é para todas as pessoas. Esse convite é para quem está aqui e tem certeza, pastor, o devorador está destruindo as coisas que eu amo e eu não tenho forças para combater. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Eu quero orar com você. Quando você chegar aqui à frente, você vai inclinar a tua cabeça e vai orar por chuva na tua casa, se você ainda acredita.